E aí, pessoal, tudo bom? Leis abolicionistas, né? Então, esse é um dos temas que mais corre, mais caem em vestibulares, em concursos mais cobrados, enfim. E é um assunto bastante relevante, sempre bastante relevante nós falarmos sobre as leis abolicionistas, né? Foram várias leis que foram elaboradas, que foram criadas aqui no Brasil, aí no período do Segundo Reinado, né, sob a gestão do Dom Pedro II. E essas leis, elas visavam acabar, não de uma vez, né? Essas leis visavam acabar com o tráfico, com a escravidão aqui no Brasil, e elas também atendiam aí a diversos interesses econômicos, políticos, principalmente da Inglaterra. E a primeira dessas leis, ela já visava acabar com o tráfico de escravos, né? Os escravos que saíam da África e chegavam aqui na América, e ela dava à Inglaterra a autorização para apreender ou até mesmo afundar navios que estivessem aí traficando escravos. Essa lei é de 1845 e o nome dela é Lei Bill Aberdeen. Então ela visava isso, dava poder à Inglaterra para afundar ou apreender navios que estivessem traficando escravos. Então essa é a Lei Bill Aberdeen de 1845. Logo após ela, vem a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850. Essa sim visava acabar com o tráfico de escravos que vinha da África para o Brasil, né? 1850. Essa lei, ela protelava, ela postergava, ela deixava cada vez mais longe o fim da escravidão. Não somente essa, mas todo o aparato técnico que foi feito para acabar com a escravidão. Acabava-se então com o tráfico de escravos, né? Os escravos, ficava proibida a entrada de escravos no Brasil. Legal, porém havia uma crise da cana-de-açúcar lá no Nordeste do Brasil. Então muitos escravos que estavam lá acabavam sendo comercializados para outras regiões do Brasil. Você criava uma lei, aliás, que acabava com o tráfico de escravos, porém o tráfico interno aqui acabava existindo, acabou se intensificando cada vez mais devido a essa crise que havia no Nordeste. Então a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi uma lei para inglês ver, né? Acabou, você fecha de um lado, acabam abrindo de outro lado, e essa lei acabou servindo muito pouco para acabar com a escravidão, vamos dizer assim. Depois dela, vem a Lei do Ventre Livre, que é de 1871. Essa lei determinava que todos aqueles filhos de escravos nascidos aqui no Brasil, eles seriam livres, né? Lei do Ventre Livre, por isso, 1871. Porém, como forma de indenizar, entre aspas sempre muito grandes, como forma de indenizar o proprietário, dono do escravo, os cafeicultores, os grandes latifundiários, donos dos escravos, também criava-se aí um mecanismo para fazer com que aquela criança ela pertencesse ao dono dos escravos, e essa criança teria que trabalhar para esse dono de escravos até os 21 anos como forma de indenizar o senhor, o latifundiário, né, o que estava ali explorando a força humana, explorando ali os escravos, né? Ou o Estado pagaria em torno de 600 mil réis a esse latifundiário. Serviu para alguma coisa essa lei Eusébio de Queiroz? Colocou um pouco mais de pressão, mas não ajudou a acabar com a escravidão também. Muito pouco, aliás, né? Muito pouco. Depois dela vem a lei dos sexagenários, que é de 1885, né? E essa lei determinava que todos aqueles escravos acima dos 60 anos, ou 65 anos, me falha a memória, mas todos aqueles escravos acima dos 60 anos, eles seriam libertos, né? O problema, essa é uma outra lei para inglês ver também, não funcionou o negócio. O problema é que a maioria dos escravos, salvo raríssimas exceções, a maioria dos escravos tinha aí uma média de vida, né? Aliás, chegavam, né, à idade máxima de 37 aos 40 anos. Então, a média de vida do escravo era essa, né? Chegava aí a 37, 40 anos de idade,
E salvo raras exceções, passavam dos 40, 50, chegavam, raríssimas exceções, chegavam aí aos 60, 65 anos, enfim. E a maioria deles, grande maioria deles, quando morria ali com seus 37 a 40 anos, morria com a aparência muito, mas muito velha devido a todo o sofrimento na lavoura, devido a todo o sofrimento, a todas as violências que eram cometidas por serem escravos, né? E aí sim, em 1888 vem a Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, considerada aí como a redentora, né? Heroína, enfim. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que é a lei que vai abolir de vez a escravidão no Brasil, né? O país que aboliu, foi o país que por último fez, né, a sua abolição da escravatura aqui nas Américas e um dos últimos do mundo também. E a princesa Isabel erradamente é considerada como uma heroína por grande parte, aliás, por uma boa parte das pessoas e da historiografia também, né? Quando na verdade, né, a família da princesa Isabel, enquanto esteve no poder, isso são coisas de séculos, enquanto estiveram no poder, eles foram detentores de escravos, né? Ajudaram na manutenção do sistema escravocrata, né? Eram donos de escravos, ajudaram, financiaram, fizeram a manutenção de todo esse sistema horrível, violento, genocida, né? Mas aí, no final, ela era só a ponta do iceberg, ela foi lá e assinou a Lei Áurea, beleza? Agora o celular deu aqui uma descanteada e quase caiu. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.